Jeremias, que viveu depois de Isaías, disse: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Não acredito que Jeremias tenha sido guiado diretamente por Deus. Mas considero isso que ele disse muito melhor do que aquelas coisas que eram e são ditas por aqueles indivíduos tidos como profetas. Uma das coisas que vejo no texto é uma dependência da figura paterna para definir quem tem razão. Conforme outro texto, a divindade lhe disse para dizer que aqueles que diziam que Deus estava lhes dizendo para dizerem não eram autênticos. Escutar os pais pode não ser o melhor para alguém em um caso específico, mas geralmente, quando se escuta a mãe ou o pai, é comum uma pessoa dizer: ainda bem que escutei meu pai, aquilo que ele disse de fato aconteceu. O contentamento ou o desejo por aquilo que se acredita ser o cumprimento de uma profecia bíblica podem ter a ver com o sentimento de estar alinhado com os valores de uma figura paterna, o Deus da Bíblia, por exemplo. Imaginemos que aquilo que vou dizer tenha ocorrido em outro mundo. Imaginemos que em um livro, de alguém dito profeta, estivesse escrito que algo aconteceria de uma forma, e em outro livro de outro alguém dito profeta, estivesse que esse algo aconteceria de outro modo. Nesse caso, um dos dois acertaria, porque não havia outra possibilidade referente a tal algo. Tempos depois, indivíduos quiseram considerar um desses dois livros como profético. Eles escolheram aquele que acertou sobre o algo. Se o outro tivesse acertado e este errado, eles teriam escolhido o outro. Nesse caso, independentemente daquilo acontecer de uma forma ou de outra, chegaria ao presente um livro com uma previsão que se acreditaria ter se cumprido por ter sido guiada pela divindade. Surgem as questões. Trechos desse livro, nos quais continham previsões que nunca se cumpriram, podem ter sido retirados no século anterior ao ser escolhido como profético? Podem ter sido selecionados trechos em uma busca por honrar o dito profeta, por exemplo? Mesmo a cópia mais antiga desse livro é de um tempo muito depois de quando foi escrito. Aconteceu algo do tipo referente a algum livro dos ditos proféticos da Bíblia? Em toda a sua vida, o primeiro Isaías, por exemplo, foi autor apenas daqueles capítulos? A divisão por capítulos e versículos nem existia na verdade. Ou foi autor de outros textos que não chegaram até nós? Talvez alguns textos de um dito profeta tenham sido compilados por ele próprio depois de ver o desenrolar de acontecimentos. Talvez isso tenha sido realizado em busca de defender o ego, em busca de fazer um perseguidor acreditar que, de fato, quem estava sendo perseguido fosse alguém hábil, guiado pela divindade. Com o que uma perseguição a um dito profeta poderia ter relação? Poderia ter relação com o perseguidor não considerar haver algo de sobrenatural concernente ao dito profeta? Com se sentir perseguido pelo dito profeta? Com não temerem uma quantidade à divindade conforme aquela cultura? Com uma resistência a fenômenos que hoje se considera ser relativos ao inconsciente? Com um pouco disso e um pouco daquilo? Com ter descoberto que de algum modo o dito profeta forjou algo? A parte continental da cidade de Tiro foi conquistada pela Babilônia, e a ilha de Tiro aceitou o domínio dos babilônicos e manteve certa autonomia. Embora esteja escrito que Ezequiel, exilado na Babilônia, falou uma data, não há como ter certeza se Ezequiel falou que Deus traria o rei da Babilônia contra Tiro antes de a cidade já estar cercada por este, para exemplificar. Ele estava presente na Babilônia quando isso aconteceu conforme os relatos. E tendo falado antes, ele pode ter percebido ou ouvido algo sobre o cerco a Tiro que aconteceria pela poderosa Babilônia. Outras pessoas acreditavam que a cidade de Tiro poderia ser dominada. Do contrário, não teria sido cercada. Conforme Russell Champlin, por exemplo, a maioria dos estudiosos acredita que houve adições no livro de Ezequiel. Teve autor que reconheceu apenas poucas partes como tendo sido escritas pelo próprio Ezequiel. Teve autor que considerou ser uma obra totalmente do terceiro século antes de Cristo, etc. Talvez o autor tenha dito que nações subiriam contra Tiro baseado em acontecimentos que já haviam ocorrido. Quantos textos de indivíduos que eram vistos como profetas entre hebreus não chegaram a nós? A Bíblia cita livros ditos proféticos que não chegaram até nós.
No segundo livro das Crônicas, capítulo 9, por exemplo, está assim: Quanto ao restante dos atos de Salomão, desde os primeiros até os últimos, porventura não estão escritos nas crônicas do profeta Natã, na profecia de Aías, e nas visões do vidente Ido? Já no Novo Testamento, está assim, em Mateus 23. Para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Ao contrário do que se pensa, não existe nenhum trecho no Velho Testamento que diga claramente que o tal Messias seria chamado Nazareno. Talvez Mateus tenha falado sobre uma escritura que se perdeu. Quanto mais livros com previsões existiam, maiores poderiam ser as chances de existirem previsões que aconteceriam. O fato de poucas pessoas saberem escrever naquelas épocas não muda a questão. Muitos recorriam a escribas, inclusive. Entre livros de autores diferentes, alguns foram selecionados para fazer parte do atual Velho Testamento. Talvez também entre textos de um dito profeta específico, alguns tenham sido selecionados. No caso dos pergaminhos do Mar Morto, eles datam de uma época séculos depois de uma seleção de livros já ter acontecido. Entre eles, há fragmentos de livros que são chamados de apócrifos e salmos diferentes, por exemplo, do texto massorético. Os hebreus desenvolveram bastante uma cultura dita profética, por exemplo, a qual foi também um meio para buscar se defender e buscar dar esperança diante de uma cultura bélica mais desenvolvida, e talvez tenha contribuído para fenômenos parapsicológicos relativos acontecerem. Se alguém tivesse a crença de que a divindade não queria que adorassem outros deuses, e ele adorava outros deuses, de algum modo isso poderia contribuir para perder uma batalha, e não adorar para vencer. Mas o motivo principal que os hebreus perdiam não tinha a ver com adorar outros deuses, mas simplesmente porque havia nações mais poderosas. Acreditou-se ter um motivo para levar uma varada da divindade de forma semelhante a que se acreditava ter um motivo para levar uma varada do Pai. Conforme o Salmo 89, por exemplo, a divindade poderia visitar com vara. Sofrimentos concernentes à casualidade e causalidade receberam motivos de origem divina. Adorar outros deuses é um motivo bastante popular até hoje que apresentaram. Havia também a crença de honrar a divindade e não poder culpá-la. Ergo a questão. Não é contraditória a ideia de, pelo motivo de o povo adorar outros deuses, a divindade trazer uma nação que adorava outros deuses para o dominar? No lugar de considerar a divindade como perdedora, os hebreus a consideravam como responsável também pelo exército dominador do seu povo. Para mim, qualquer profecia que envolva uma ação direta de divindade em seu cumprimento nunca se cumpriu. Em relação a várias ditas profecias da Bíblia, isso pode ser visto de modo mais claro. Embora alguns fundamentalistas religiosos busquem de vários modos forçar um cumprimento dessas ditas profecias, está mais claro que essas não se cumpriram. Pode-se indagar, isso credibiliza a ideia de que não foram retirados trechos dos livros ditos proféticos? Talvez. Mas geralmente quando alguém forja uma nota, por exemplo, não tira 10. Geralmente estudiosos dizem que por autor diferente, conteúdo foi incluído em um livro dito profético da Bíblia. A diferença entre o Jeremias da Septuaginta e o do texto massorético, e conforme autores, isso aponta que foi acrescido no texto em hebraico. Também pode ter acontecido de algumas previsões que claramente não haviam se cumprido não terem sido incluídas em compilação, em transcrição, e outras terem sido incluídas por crença e indícios de que ainda se cumpririam. O fato de não haver uma data para o cumprimento, excetuando de algumas, ampliava muito as possibilidades. Escatológicas, por exemplo, poderiam ser tidas como tendo ou não prazo mais curto. Mesmo assim, algumas previsões podem não ter sido incluídas. O que estou levantando não se trata daquilo que se chama de forma pejorativa de teoria da conspiração, e sim de uma possibilidade plausível. Não abordaremos aqui as questões psicológicas que podem contribuir para alguém desenvolver uma teoria da conspiração. Há livros que abordam esse assunto. Se existe essa possibilidade, então obviamente que as ditas profecias não têm aquela credibilidade que religiosos dizem ter. A crítica textual aponta algumas interrupções em livros da Bíblia, e tais podem ter a ver com remoções. Antes de a Bíblia hebraica estar mais consolidada, não dá para saber se os textos ditos proféticos foram alterados,
Obviamente que se saberia se os cristãos tivessem alterado a Bíblia hebraica de modo relevante, porque entre os judeus já havia significativa consolidação desta antes de Jesus. Eles não poderiam fazer isso em relação à Bíblia hebraica. Quando o herói do filme perde um dedo, por exemplo, geralmente é como se o espectador perdesse um dedo. O roteiro seria mudado por muitos espectadores, se pudessem. Para mim, os profetas bíblicos são menos heróicos do que para religiosos. A profecia do primeiro Isaías sobre Damasco me é heróica, porque é contra um fundamentalismo religioso. Ele diz assim: Damasco deixará de ser cidade, será um monte de ruínas. Devido a guerras e conflitos, Damasco sofreu destruições parciais e reconstruções ao longo da história, mas em nenhum momento deixou de ser considerada uma cidade. O historiador Ramalho, por exemplo, citado pela BBC, fala sobre a união de Damasco e Efraim para lutar contra a Assíria. Isaías falava sobre isso. Na publicação, pode-se ler que alguns fundamentalistas religiosos são capazes de relacionar a dita profecia de Isaías com a guerra em ocorrência da Síria. Supondo que no futuro, em consequência de uma barbárie, Damasco deixasse de ser uma cidade, isso não teria a ver com algo que foi dito por alguém daquela época, a não ser que esse texto influenciasse daquela forma isso acontecer. Parece que para alguns tem mais valor uma previsão supostamente se cumprir do que uma guerra acabar. É melhor ser fanático religioso do que fazer aquelas coisas. Mas, também por não fazer aquelas coisas, há fanáticos que se acham importantes a ponto de se elegerem. E muitos deles, quando eleitos, fazem aquelas outras coisas, também consideradas ruins, além das que já fazem mesmo sem ser eleitos. Este seguinte trecho foi dito por Jeremias concernente a Jerusalém. Não faltará à casa de Levi um homem que esteja diante de mim, para oferecer holocaustos, queime ofertas de cereais e faça sacrifícios todos os dias. Esse texto é utilizado por alguns céticos para criticar algumas interpretações de profecias cumpridas em Jesus. E com razão. Todavia, enquanto pessoas passavam fome, animais inteiros ou partes deles eram sacrificados à divindade. Sentimento de revolta relativo inconsciente ou não contribuiu para o desenvolvimento de concepções cristãs. Garfar daquela maneira e murmurar que não podiam. Em uma busca para mudar ideias mais rapidamente, concepções escatológicas foram utilizadas. Isaías, que foi cerrado ao meio conforme a tradição, também disse: E secarão as águas do mar, e o rio se esgotará e ressequirá. Deixaremos acima o link para um vídeo no qual falamos algo referente a previsões consideradas escatológicas. Outras são consideradas por intérpretes em figura de linguagem, em sentido mais espiritual ou menos. Dizer que uma dita profecia se cumpriu literalmente em Jesus poderia favorecer intérpretes cristãos por vários motivos. Nesse texto de Isaías, em uma tradução aparece o termo Nilo por causa do contexto, mas não sei se foi utilizado especificamente esse termo no hebraico. Muitos hebreus tinham um ego do tamanho do Egito. Supondo que Isaías tenha se referido a águas do mar que secarão daqui milênios, ou, antes disso, por causa de algum acontecimento, isso não terá relação com uma ação direta de Deus. Não é impossível que judeus tenham visto aqueles milagres e mesmo assim perseguido Jesus, mas a meu ver, é bem menos provável. Jesus pode ter sido perseguido também por causa de uma resistência a fenômenos que atualmente se acredita ter relação com o inconsciente. No entanto, é muito mais provável que tais fenômenos não fossem tão intensos quanto muitos daqueles que foram descritos nos evangelhos. Ezequiel, que comeu um rolo conforme o relato, disse: Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Hoje sabemos que não ocorreu um dilúvio universal. Conforme o livro do Gênesis, se voltarmos um pouquinho na descendência de Noé e de todos os homens, há um primeiro homem sendo criado diretamente pela divindade, o que atualmente sabemos que nunca aconteceu. Através daquelas idades elevadíssimas, o tempo foi bastante alongado também por mecanismo de defesa do ego, conforme concepção. Não dava para dizer que o ser humano tinha surgido na semana anterior. Outro trecho de Ezequiel. Levantei a mão para eles, para os tirar da terra do Egito para uma terra que tinha esquadrinhado para eles. Pesquisas arqueológicas atuais apontam que o conto bíblico da saída do Egito não é autêntico naquela perspectiva histórica.
e aquela outra pesquisa aponta que DNA de cananeus está presente em populações judaicas atuais. Um religioso argumentou que isso se dá porque todos são descendentes de Noé. Mas os pesquisadores realizaram comparações com várias populações e obtiveram resultados diferentes. Independentemente do resultado, a ancestralidade comum não tem a ver com o conto de Adão e Noé, os quais são ficcionais. A narrativa bíblica se desvia do modelo normal de antigos épicos religiosos. Em muitos desses épicos, a derrota de um deus por um exército rival significaria também o fim de seu culto. A única menção independente ao nome de Israel nesse período anuncia somente que esse povo havia sofrido derrota esmagadora. Jeremias, que teve rolo queimado segundo o relato, também disse que Deus disse o seguinte: em um momento, eu posso falar a respeito de uma nação ou de um reino, para arrancar, derrubar e destruir. Mas se essa nação contra a qual eu falei se converter da sua maldade, então eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E noutro momento, posso falar a respeito de uma nação ou de um reino, para edificar e plantar. Mas se fizer o que é mal perante mim, e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. Até por alguns fanáticos religiosos, atualmente a ideia de Deus se arrepender em relação a algo que acontece neste planeta é considerada arcaica. Se perguntar para um fanático religioso se Deus se arrepende, ele poderá dizer que não. Se perguntar se acredita que o livro de Jeremias é inspirado diretamente por Deus, ele vai dizer sim. E se perguntar se uma coisa contrasta com a outra, ele vai dizer que não. Ele poderia dizer, por exemplo, que o Espírito de Deus guiou a utilizar a expressão traduzida por arrependimento, para podermos compreender de algum modo algo inefável. Mas não quer dizer que ele se arrependa em relação a algo que acontece neste planeta. Ele dirá que mesmo que Jeremias acreditasse que Deus se arrepende de fato, o que importa é a boa interpretação daquilo que Deus queria transmitir através de um homem que tinha limitações. Esse texto não foi escrito sob influência daquele racionalismo, e talvez Jeremias acreditasse que Deus se arrependesse de fato por causa de tais ações. E pode ter querido expressar isso. A possibilidade de Deus se arrepender em relação a algo que acontece neste planeta, na hipótese de ele existir, não muda o fato de a Bíblia estar repleta de mitos. Uma das coisas que vejo nessa explicação para o não cumprimento de uma previsão é mecanismo de defesa do ego. Para concluir este vídeo, levantaremos algumas questões concernentes a Jeremias e a essa divindade descrita de forma antropomórfica. A ideia de uma previsão ser condicional não contradiz outro trecho da Bíblia? Interessante que o próprio Jeremias disse que a divindade disse que não escutaria o povo em dada situação, para exemplificar. Ele considerou que a divindade não guiaria a falar diretamente sobre aquelas ações por uma questão relativa à liberdade, por exemplo? Ou foi por considerar que a divindade não sabia aquelas ações que as pessoas teriam? Contrasta com ser por questão de liberdade o fato de ele ter dito que a divindade o conhecia antes de nascer e outras coisas que disse? Esse texto pode ter contribuído para arrancar algo de algum livro dito profético que atualmente faz parte da Bíblia? O que inconscientemente pode ter projetado Jeremias ao dizer sobre falsas profecias? Um grande motivo pelo qual acreditava que a divindade o guiava daquele modo é que ele considerava que aquilo que dizia em nome da divindade pudesse contribuir de alguma forma para as pessoas procederem de dado modo. Mas, aquelas coisas que disse chegaram aos ouvidos das pessoas daquelas nações? Ele viajava para dizer suas previsões? Enviava cartas nesse sentido? Falava para os gentios daquelas nações que passavam por onde morava? Através de quais meios ele acreditava que aquelas nações que tinham outras culturas e falavam outras línguas, pudessem deixar de adorar aqueles deuses que ele considerava que não deveriam ser adorados? Por exemplo, algumas daquelas nações tinham línguas relacionadas com a sua. A ideia de uma previsão ser condicional contrasta com aquele conceito de divindade deixar uma marca. Vários estudiosos não acreditam que essa bula encontrada seja de fato de Baruque. Estou utilizando o nome Jeremias para se referir ao autor. Mas talvez Jeremias seja um personagem de outro autor. Entretanto, no caso dele, é mais provável que a autoria seja dele mesmo conforme estudiosos. Embora, segundo o comentarista, certas porções possam ter sido adicionadas posteriormente por editores, e ele tenha incorporado fonte informativa.
Jeremias pode ter sido influenciado por um escrito babilônico e acertado o tempo que Ciro libertaria o povo? A dita profecia pode ter sido escrita depois do acontecimento? Sobre isso especificamente, apenas direi que, conforme Champlin, o povo não retornou precisamente depois de 70 anos. É possível realizar desse texto de Jeremias uma interpretação simbólica que contribua para as pessoas se tornarem boas cidadãs. No entanto, tem que levar em consideração que há um conceito bíblico sobre idolatria, por exemplo, que é retrógrado. Embora eu não adore deuses, busco respeitar quem o faz. Se eu disser que adoro a nossa Atena, é simbolicamente. Adorar uma divindade é considerado ruim quando contribui para indivíduos não serem bons cidadãos. Com razão, Jeremias condenou o sacrifício de pessoas à divindade. No entanto, há pessoas que adoram divindades diferentes da divindade da Bíblia, e são consideradas melhores cidadãs do que aqueles fanáticos evangélicos. Comportamentos de Jeremias estavam em coerência com sua época e cultura. Não o considero um fanático no sentido pejorativo atual do termo. Psicologicamente, o que pode ter relação com se tornar fanático religioso? Conforme concepção, alguém pode se aproximar inconscientemente de forma mais intensa dessa figura paterna, Deus da Bíblia, por medo, por não ter conseguido algo e almejar consegui-lo, por considerar ter recebido tudo o que queria, por culpa, etc. Em nome do progresso, acredito que os norte-americanos devessem abandonar a religião ou criar uma nova religião mais original. Acredito que devessem deixar de adorar a divindade judaico-cristã. O cristianismo contribuiu para o crescimento dos Estados Unidos, mas considero que essa mudança possa contribuir para um progresso maior. Já existe religião nova e mais original criada nos Estados Unidos, mas estou falando sobre uma religião muito superior a todas as outras que já foram criadas até aqui, se for o caso.